Hoje a gente vai continuar as nossas aulas de geometria analítica do módulo 21. A aula de hoje ela é concernente às páginas 11 a 13 da apostila, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Mas primeiro vamos lembrar qual é a condição ou o que acontece quando nós temos 2 pontos. Então a gente vai ver o alinhamento de 3 pontos, mas vamos relembrar o que acontece quando nós temos 2 pontos. Então, por 2 pontos distintos, se nós temos 2 pontos que não coincidem, a gente sabe que passa uma única reta por elas. Então, a gente tem um exemplo aqui, a gente tem 2 pontos A e B diferentes, distintos, e por elas passam uma única reta. Então, por esses 2 pontos, não passa uma outra reta que pega esses 2 pontos, ok? Agora vamos ver o que acontece para 3 pontos. Quando a gente tem 3 pontos, o que pode acontecer? Esses 3 pontos, eles podem estar alinhados. O que isso quer dizer? Esses 3 pontos, eles estão em uma única reta. E eles são chamados de colineares. Então, quando nós temos 3 pontos alinhados, ou 3 pontos que pertencem à mesma reta, a gente chama eles de colineares, ok? E quando eles não são colineares? Quando eles são não colineares, eles determinam um triângulo. Então, olha aqui, se a gente tem 3 pontos não colineares, a gente tem que o A com o B, o ponto A com o ponto B, passa uma única reta por ele. B por C, também uma única reta. E A por C, também só passa uma única reta. Então, isso nos dá um triângulo. Então, quando a gente tem 3 pontos, a gente tem só essas duas possibilidades. Ou a possibilidade dos 3 pontos estarem colineares, estarem alinhados, passando com uma reta só, ou eles estarem não colineares e determinar um triângulo, ok? E o que a gente vai ver? A gente vai ver qual que é a condição desses 3 pontos estarem alinhados, dos 3 pontos serem colineares. E como que a gente descobre se esses 3 pontos, A, B e C, eles são colineares, se eles estão alinhados numa única reta? A gente vai usar o determinante. Como que a gente faz? A gente tem um determinante 3 por 3, uma matriz 3 por 3, e o que a gente vai fazer? Na nossa primeira linha aqui, a gente vai colocar as coordenadas do ponto A, então x de A, y de A, 1, e na segunda linha, x de B, y de B, 1. Na terceira linha, x de C, y de C, 1. Então, a gente coloca as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto, as coordenadas do terceiro ponto, e essa última coluna aqui, a gente coloca 1, 1 e 1. Para eles estarem alinhados, então se esses 3 pontos estiverem numa mesma reta e não forem um triângulo, a nosso determinante, quando a gente fizer o determinante dessa matriz, vai dar 0. Então, quando a gente faz essa matriz e dá 0, é porque os pontos são colineares, ok? Aí aqui a gente tem, né, essa primeira coluna aqui, são a coluna das abscissas ou do x, das coordenadas x dos pontos. Essa é a coluna das ordenadas dos pontos, ou os y, as coordenadas y dos pontos A, B e C, dos nossos 3 pontos que a gente vai ter. Então, vamos ver alguns exercícios. De novo, esses exercícios tentem fazer sem rever a resolução, tentem fazer aí com a explicação que já foi, com o resumo, com os slides. Deem pausa e tentem resolver. Uma outra coisa que vai mudar também a partir de agora, para contar a presença, para incentivar também mais vocês a fazerem esses exercícios, a resolução dos exercícios que tem nos vídeos, elas vão contar como presença para vocês, ok? Então, tentem fazer aí o exercício 24. Verifique em cada caso se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, a gente tem que ver se eles estão numa única reta. Então, a gente tem aqui o A, os pontos A, 2, 3, B, menos 2, menos 5, e o ponto C, menos 1, menos 3. Então, a gente vai calcular aquele determinante, aquela matriz que a gente tinha visto. Então, como que faz? Esse determinante a gente vai ver. Se for 0 é porque eles estão alinhados. Se for diferente de 0, eles formam um triângulo. Então, as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C, 1, 1, 1. Então, vamos trocar aqui as coordenadas do A, 2 e 3. A gente troca aqui o XA por 2, o YA por 3. Aí agora, segunda linha aqui. Vamos trocar as coordenadas do B. Menos 2 e menos 5. Ok? É a mesma coisa para o C. Trocou aqui. E agora vamos resolver esse determinante, essa matriz, achar o determinante dela. Então, resolvendo, a gente tem essa equaçãozinha, né?
E aí, resolvendo, a gente chega em zero. O que isso significa? Então, essa matriz, esse determinante, deu zero. Então, esses 3 pontos, eles são colineares. Então, eles estão alinhados, ok? Se fosse diferente de zero, eles determinavam um triângulo e eram não colineares. Um outro exercício, exercício 29. A reta que contém os pontos C e D, com as coordenadas respectivas, intersecta os eixos das abscissas e os eixos das ordenadas, respectivamente, nos pontos A e B. Determine as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que até coloquei aqui, é tentar desenhar o gráfico. Se você não está entendendo, a gente tem 2 pontos, desenha um gráfico, a gente já viu como faz. Então, tenta desenhar, passa uma reta, passa a régua e vê aonde que ele está intersectando. Claro que o desenho não vai dar a resposta, a gente tem que fazer o cálculo, mas ele pode ajudar a gente. Então, aqui tem o nosso gráfico com os pontos C e D respectivos. E aí, aqui, as intersecções. Então, a intersecção do A é no eixo das abscissas, no eixo X, e o B no eixo das ordenadas, no eixo Y. Ok? Como que a gente vai fazer? Então, vamos calcular um de cada vez. Vamos achar o ponto A e depois vamos achar o ponto B. O ponto A, como que a gente sabe que ele está no eixo das abscissas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o y de A é zero, porque ele está no eixo das abscissas. Então, resolvendo aquele determinante, o que ele vai aparecer? Aqui, em vez de x de A, a gente tem x de A, em vez de aparecer y de A, a gente sabe que é zero já. Então, é só trocar aqui. Continuando, a gente troca aqui os pontos C, né? E o D, que são os pontos que a gente conhece. E o x de A a gente quer descobrir. A gente coloca igual a zero, por quê? Porque a gente já sabe que esse determinante vai dar zero, porque esses pontos, eles são colineares, ok? Então, a gente pode usar o que é esse determinante aqui, vai dar zero. Então, resolvendo aqui o determinante, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, isolando o x de A, que é o que a gente quer descobrir, qual que é a coordenada do ponto A. Então, a gente já sabe que o y é zero, então falta achar a coordenada do x. Então, x de A menos meio, resolvendo isso aqui. Okay? Então, nosso ponto A, como que ele é? A primeira coordenada dele é menos meio, e a segunda coordenada é zero, porque esse ponto, ele está aqui, no eixo das abscissas. E a mesma coisa que a gente faz para achar o ponto B. O ponto B, ele pertence ao eixo das ordenadas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso x de B, ele é zero. Então, fazendo a mesma coisa, a gente faz a matriz aqui com os pontos C e D, que são os pontos que a gente já conhece, e a gente vai descobrir o y de B, porque o x de B a gente já sabe que é zero. Essa matriz é igual a zero, de novo, porque a gente tem todos esses pontos colineares numa mesma reta. Então, esse determinante no final vai dar zero. Resolvendo aqui, trocando, né, o nosso x de C, y de C pelas coordenadas, a gente chega numa equaçãozinha, que a gente chega que y de B é 1. Então, isso quer dizer o quê? Que o ponto B, ele tem coordenadas 0 e 1, ok? Então, é bem simples mesmo. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, eu vou passar alguns exercícios para vocês resolverem, ok? Bons estudos!